Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, o local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Gosta dos nossos comentários e quer nos seguir nas redes sociais? No Instagram somos o @extrapodcast e no Twitter o @extrapodcastbr. Nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. Nossos comentários sobre o MasterChef Profissionais saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast e Amazon Music. Eu sou o Rich e ao meu lado tem a Isa, e hoje nós comentaremos o 8º episódio da 4ª temporada do MasterChef Profissionais, que foi exibido nessa terça-feira, 1º de novembro. O top 3 virou o top 2. A final foi formada, Isa. Chegamos à final do MasterChef Profissionais. Chegamos na final. Nem parece que foi tão curto, né? É por quem está comentando e acompanhando o MasterChef há tanto tempo que parece que é uma temporada só, que no meio do programa entraram novos participantes, né? Então dá aquela sensação de que a gente está maratonando uma temporada longa de MasterChef, mas é bem interessante. Você gostou desse episódio da semifinal? Achou digno de uma semifinal profissional assim? Eu achei muito legal. Eu adorei as provas. Eu achei que foram bem desafiadoras. Bem nível profissional. Semifinal mesmo. Eu achei 10 de 10. Não, e eu acho interessante porque, assim, como é uma temporada profissional, a gente espera que os desafios sejam bem elevados, né? Porque, por exemplo, na primeira prova foram 2 caixas misteriosas e dentro delas tinham frutos do mar e miúdos, né? Eles tiveram 1 hora para criar um prato que unisse mar e terra, né? Eu peguei essa descrição da legenda deles no Instagram, né? Porque eu achei bonito falar isso, pra juntar mar e terra. Me lembrou da Fernanda, né? Fazendo os elementos na final do MasterChef Amador desse ano. Mas é uma coisa, né, Isa? É um grau de dificuldade que você não vê qualquer pessoa pegando frutos do mar e miúdo e criando uma coisa comestível. Não, tem razão. Inclusive, o surf and turf, né? Que é essa junção dessas duas culinárias, assim, é uma coisa muito nova no mundo da gastronomia. Então, não existem tantas referências, não existem muitas coisas, não é clássico, né? Não é uma coisa que eles podem se basear no clássico e depois criar alguma coisa em cima, né? Uma coisa desconstruída. Então, não tem muitas regras ainda. Então, eu achei bem desafiador por conta disso. E, por exemplo, assustador, com certeza, para um nível amador, mas para um nível profissional, não seria, não quero dizer que não seria difícil, mas mostra ali que eles têm que ter realmente domínio de tudo para conseguir construir uma coisa que faça sentido. Não, e o pior é que como você falou, que por não ter muito conhecimento, por não ser uma coisa muito ampla, né? A gente não tem parâmetro de dizer se os pratos estão ficando bonitos ou feios. Porque a gente não sabe se. Porque tem culinária, gente, que tem culinária que o prato é feio ou natural. Né? Assim, é feio, mas é gostoso. E tem pratos e culinárias que os pratos são belíssimos, né? Assim, são cada vez mais estonteantes, mais robustos, mais tudo. Mas beleza e feiura de prato vai muito relativo, principalmente se tratando de MasterChef, né? Quem já viu muito prato feio ser exaltado como bonito, a gente ficou, bugou. Mas essa prova em si foi bem legal porque, assim, com exceção do Wilson, que eu acho que foi o que teve umas críticas mais pontuais, né, que foi bem pontuado, eu achei que Diego e Thalita foram bem equilibrados, porque foram exaltados bem e foram criticados com coisas mais leves. Então eu pensava que podia rolar qualquer um resultado e foi a Thalita que foi a vencedora. A gente não tá focando muito nos pratos da comida, gente, porque essa parte técnica não tem como a gente citar aí da questão do sabor, mas tem como citar como os participantes se comportaram, né? Por exemplo, o que você achou dessa prova, Isa, e desse resultado final, que foi a Thalita sendo primeira finalista do MasterChef Profissionais de 2022, justamente no dia do aniversário dela. Foi muito legal, né? Eu achei que coroou muito bem a história que ela construiu, assim, uma história de superação e realmente realmente mostrou pra gente um caminho dela, assim, né? Eu achei muito coerente também o que os jurados falaram, aquela parte que o Jacan falou que ela foi a pessoa que utilizou o figado, né? O figado de forma diferente. Então, eu achei mais que justo. Eu gostei de ver, porque ela também falou aquela parte das mulheres, né? Que é difícil. É difícil em todas as profissões, né? Mas dentro da cozinha existe ainda uma barreira muito grande a ser alcançada. Então, eu achei muito, muito legal ela estar nessa posição. E se eu não me engano, não sei se você prestou atenção, quando ela estava subindo ao mezanino, né, ela estava narrando, né, a parte dela no confessionário, ela falou da questão que pensou em desistir, né, da culinária também. E a gente vê que a Nanda, se eu não me engano, também citou isso. E a gente vê que foi uma coisa muito do período pandêmico, né, de pessoas querendo abandonar suas Uhum. profissões, trocar de profissões, né. Então foi que afetou muito o psicológico, todo mundo desestimulou
Muitas pessoas que, por sinal, apesar, por exemplo, dos objetivos e dos obstáculos que apareciam para as pessoas, elas iam desistindo, né? Porque a pandemia mexia muito com o emocional. Então, não sei se foi isso no caso da Thalita, mas foi interessante porque não foi a primeira pessoa que disse isso nessa temporada. Eu fiquei pensando, olha, foi uma coisa recorrente, como a gente sabe que teve a pandemia, será que tem alguma coisa relacionada? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ela foi, né, pro mezanino, no dia do aniversário dela, como eu falei, e eu achei curioso porque, assim, o MasterChef não é ao vivo, gente, e não é gravado na segunda e vai ao ar na terça, né? É muito engraçado você gravar um episódio que se passa no seu aniversário e tratar aquele dia como seu aniversário. Tem culturas que dizem que se você comemorar antes não dá boa sorte, mas no caso da Thalita deu sorte, né? Porque quer presente de aniversário melhor do que você ganhar a primeira prova da semifinal. E ela ganhou. E logo mais ainda falar um pouquinho mais dela quando a gente descobrir o segundo finalista, que todo mundo sabe que é o Diego, mas teve uma prova, né, que foi Diego contra o Wilson. E antes eu quero fazer aquela publi básica do episódio da terça-feira, porque saiu na Netflix um reality show chamado The Mole, que é o Sabotador. E é um reality show que quem gosta de pessoas mentindo e sem eliminação por voto popular, nem eliminação com voto entre eles, é bom assistir. E se você acha que vai ser chato por causa disso, que é mentiroso, se você é paz e amor, good vibes, né, como não gosta do Big Brother, tá muito enganado porque o programa tem um atrativo muito grande. No episódio dessa terça, nós falamos da temporada, mas de um jeito bom. Nós não contamos spoilers, ou seja, você pode ouvir o episódio do podcast sem descobrir nada do que acontece na temporada. Tonho, Laura e eu, a gente só falamos de alguns pontos positivos da temporada. No caso, a gente fez uma publi gratuita, como eu falei semana passada, que a gente ia fazer. Né? A Netflix deveria pagar a gente pela publi, porque é bem legal. O reality não é novo. Ele já existe há alguns anos, mas ele ficou no hiato enorme, entre aspas, né, enorme, mas a Netflix comprou os direitos e fez uma versão norte-americana, que eu quero que vocês assistam também lá, porque se tiver uma versão brasileira vai ser muito legal, porque a gente sabe que brasileiro vai render uns barracos que outra franquia nenhum no mundo conseguiria, principalmente tendo que mentir por dinheiro. Mas vamos lá falar da prova eliminatória, que os chefes tiveram que preparar um prato com 10 produtos brasileiros, e o plot twist é que os 10 produtos eram obrigatórios, um foi escolhido pelo seu adversário, e os outros 9 estavam lá, mas não era uma coisa muito ampla de ser escolhida. Isa, isso é maravilhoso, porque é puro caos e são profissionais para fazer sair coisa boa no meio disso. Eu adorei essa prova, eu achei que foi tudo, foi muito legal as escolhas, eu adorei a temática, eu adorei tudo, perfeita essa prova, eu amei. Cara, foi muito legal de ver os dois, né? Eu achei que foi lindo, assim, foi muito simbólico também eles chegarem até a semifinal juntas, porque por mais que eles tiveram uma rivalidade, não foi uma rivalidade de vilões, né? No fim, eles estavam se amando ali, sendo amigos, e a prova foi muito respeitosa, foi muito bonita de assistir. Eu achei que foi um momento épico, assim, da temporada, sabe? Foi muito. Pra mim, eu adorei ver os dois participando dessa prova e duelando. E os dois terminaram antes da contagem, né? Eles foram lá dar as mãos e tal. Foi muito legal, gostei demais. Foi mesmo, porque a temporada podia ter vendido o Diego e o Wilson com um como vilão, outro como mocinho, né? Um antagonizando o outro, mas não fez isso porque não rendeu tanto. E isso foi o que deixou a temporada do Profissionais mais leve, mais de boa de assistir, de a gente ficar tipo, olha que legal, porque não rendeu tanto, né, isso pra edição, e eles nesse confronto final, né, parecia um acerto de contas se eles tivessem sido vilanizados, mas eu achei bem interessante porque eles são excelentes cozinheiros e nada mais grandioso deles se enfrentarem numa prova tão grandiosa como essa, porque assim, uma coisa é a gente pegar 10 ingredientes, escolher, né, 5, 6, ou 3, ou 2, ou 1, até um só e vida que segue, fazer um prato e torcer para ser o melhor. Outra coisa é você usar 10 ingredientes obrigatoriamente. Eu achava até engraçado que a Thalita ajudou os dois a contarem, né? Eles falavam para ela os ingredientes e contavam nos dedos e ela do mezanino ficava observando. Mas é complicado porque o primeiro ingrediente foi dado pelo adversário, né? Aquele chocolate branco, quando foi dado, eu digo, Jesus, o que vai vir daí com que vai dizer que ele pega o pirarucu, né? Se não me engano foi o que ele pegou. Era o pirarucu, o peixe que ele pegou? Não sei se foi o pirarucu. Mas pegou o peixe, né, gente? Não tô lembrando o nome do peixe. Eu anotei o nome do peixe pra falar, mas sumiu daqui. Mas foi muito interessante, porque são combinações de coisas que você não imagina que vão acontecer. Quando o Wilson pegou a manteiga, né? Falou assim, eu vou pegar manteiga. Quando eu vi que era queijo de manteiga.
Né, eu digo, meu Deus do céu, ele vai perder aí, mas ele conseguiu colocar no prato de uma forma bem que casou bem, que tipo a Helena elogiou e os jurados elogiaram. É coisa que te pensa, tá vendo, gente? Coisas que só na temporada profissional a gente pode ver. A gente Como a gente pode falou, ver, né? eles podem errar porque não são perfeitos, são profissionais, mas não são profissionais em tudo. Mas tem uma sagacidade e uns pontos de fazer acontecer coisas que poderiam prejudicar, né? Porque essa escolha errada do Wilson, ele não sabendo colocar esse queijo no lugar certo, podia ter acabado com tudo. Né? Porque por mais que ele tivesse o café, mas gente, ele tava com café, café com queijo, né? Como é que vai casar? É o peixe do Diego com o chocolate, como é que isso vai dar certo? Ele fez dar certo, ele ganhou a prova. Então, são coisas que a gente imagina que são difíceis, que é complicado, mas eu acho uma prova excelente para o MasterChef e, por mim, viraria uma tradição de segunda prova de semifinal, porque é um desafio muito grande. Por isso é uma coisa tradicional do MasterChef essa prova, sabe? Toda semifinal do MasterChef, tanto amador como profissional, ser a prova dos 10 ingredientes, porém, no amador tem uma suavidade aí, sabe? Tem umas coisas mais. Uns ingredientes mais nível amador, né? Uma coisa que não complique tanto. Uhum. E nos profissionais fazer como fez, botar coisas que dá pra complicar, né? Que coisas que a gente acha que não vão casar bem num prato, mas acabam casando super bem. E ambos os pratos ficaram belíssimos. Eu até tuitei na hora, falei, eu encararia os dois. Tranquilo, Eu gente. também, sim. Porque E eu ficaram acho belíssimos. que ficaram muito lindos mesmo. E eu acho que isso aí tudo que você falou é onde entra a diferença dos profissionais, sabe? Porque, por mais que eles não sejam profissionais em tudo, essa sagacidade, assim, a gente já falou em outros episódios, né? Essa sagacidade deles saberem o que consegue combinar com o que, eu acho que é a grande chavinha e a grande virada de um para outro. E para mim é muito legal de assistir os profissionais por conta disso. Eu adoro a história toda que o reality proporciona para os amadores, né? Eu gosto de assistir o MasterChef Amadores por causa, né, das histórias das pessoas. Também gosto, lógico, da parte da comida, mas essa parte de acompanhar as histórias das pessoas é o que mais me chama a atenção. E no Profissionais é diferente, né? Lógico que a gente também tá ali pelos personagens e por toda a trajetória deles, mas assistir essas coisas acontecendo, essa genialidade deles em combinarem as coisas e em realmente resolverem problemas ali, né? É muito legal de assistir. Não, é justamente isso. E são todos gênios. Todos os participantes dessa temporada, por mais curtos que tenham durado, né? Isso não desmerece eles como profissionais. É porque é aquela coisa que a gente sempre fala aqui. É um reality culinário. Se você não cozinhou bem naquele dia, infelizmente você é eliminado e uma pessoa tem que sair cada episódio, né? No caso dos profissionais, no primeiro saíram três, né? Mas isso a gente abafa na contagem que a Band tem dessas. Mas Ai, eu gostei bastante porque é sobre mostrar eles se sobressaindo em momentos de adversidade culinárias que o programa propõe. Porque o programa pode se dar essa liberdade no profissionais de botar uns obstáculos bem maiores para eles, né? Botar uma coisa bem mais difícil de ser feita, uhum. porque é Master profissionais. Até o nível de exigência dos jurados vai mudar. Não tem como passar a mão por uma coisa, um erro básico de um chefe profissional, como passar a mão no erro básico de um chefe amador. Então, Sim. concordo muito com o que você falou, Isa, que a gente assiste os profissionais, além de tudo, para ver isso, para ver a magia acontecer. Pra gente ver, nossa, eles conseguiram fazer isso, né? Outro conseguiu pegar peixe, chocolate ao leite, café com queijo Nossa, de manteiga. sim. São coisas que ele não entra na cozinha da gente, tipo, eu vou pegar aqui um peixezinho, um chocolatezinho e tá, sabe? Não É, é, não é aquele da Mitico, que é Miquito, desculpa, Mitico, tô errando o seu nome, mas que é aquele caldo, né, de morango com peixe que não deu certo. No MasterChef Profissionais, talvez algum chefe teria feito aquilo acontecer, né, de um é. jeito que de verdade. Então, tá vendo? Também ainda bem que eu lembrei essa comparação. Tá vendo coisas que te acham que não combinam, os profissionais fazem acontecer. Então fica aqui esse momento de exaltação para Wilson e Diego, que foram extremamente maravilhosos em conseguirem fazer uma semifinal fortíssima, porque os jurados, né, falaram que foi apertado o resultado. E o Diego foi o finalista. E aí, Isa, o que você achou desse segundo finalista, ser o Diego? Você ficou triste, ficou feliz? Cara, eu fiquei feliz pelo Diego, lógico. Ele é um gênio, assim, e ele teve uma trajetória, né, incrível do começo ao fim. Então, eu acho que ele merece estar lá. Ele deu sangue, ele fez por merecer, com certeza, tá ali.
Eu não questiono de forma nenhuma esse resultado, mas eu tenho um apego no Wilson diferenciado, assim. Eu tava falando antes, né, da gente começar as gravações, que se colocar o Wilson no meio da minha família lá, por parte de mãe, ele vai parecer um tio meu ali, então, não sei, tem uma vibe de meu tio que me fez aproximar, gostar muito dele, né, como personagem, como pessoa, de acompanhar. Então eu tava torcendo muito para que ele passasse de fase, que ele fosse pra final. Mas eu acho que nesse momento, qualquer um dos dois que saísse, eu ia ficar muito triste, porque eu também acho que o Diego foi muito a cara dessa temporada, sabe? Ele e a Thalita têm muita cara de profissionais 2022. Então, eu tô feliz, sim, claro. Não, e engraçado que de semanas anteriores que a gente fala que independente do resultado, que da semana seguinte ainda fica triste e feliz ao mesmo tempo, né? Feliz por ver as pessoas passando e triste porque alguém um deles ia sair, tipo, desde o top 4 que a gente fala isso, que a gente fez com a Ananda, né? A gente ficou feliz em ver os três passando e triste porque a Ananda tava saindo e fica aquele gostinho agridoce, né? É até bom o trocadilho porque é uma temporada de reality show culinário, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz pelo Diego, porque eu acho o Diego fortíssimo, gente. O Diego tem um nível gastronômico excepcional, assim como o Wilson, assim como a Thalita, porque a gente fica triste, mas eu concordo isso. O do Wilson é porque eu não sei, como eu falei semana passada, a gente se conectou com ele com um jeito mais acessível. O Wilson parece uma pessoa mais acessível, não que o Diego e a Thalita não sejam, né? Mas eu acho que o Wilson consegue transparecer isso nos confessionários, no modo dele falar, no modo dele contar as histórias dele. Então fica uma coisa mais legal, assim, né? Tipo um atrativo a mais. Porque como a gente fala que é um reality show, além de cozinhar bem, alguns participantes precisam ter aquele quê a mais de participante, que é para deixar a gente mais animado, torcer por eles e tudo. Então eu fiquei até um pouco tristezinho, mas já falei aquela coisa. Fiquei tristezinho, eu dizia, mas poxa, se saísse era o Diego, mas poxa, se afinal fosse do Wilson e Diego, era a Thalita que estava saindo. Por mais que a gente tivesse feito apostas diferentes em outras semanas, e mais semana passada a gente acertou, né? Que teria Diego e Thalita na final, ficou aquele gostinho de que podia ter rolado aí uma coisa, não sai ninguém, vai ser final com três. Podia ter rolado, Band. Você já fez isso com a temporada amadora, né? Já tivemos aquela final maravilhosa com Kellen, Eduardo e a Isa. Né? Então podia ter repetido essa dose nessa temporada profissionais, porque essa temporada profissionais merecia uma final tripla, assim como também talvez merecesse ter uma final quádrupla. Mas são histórias para outras temporadas, né? Que pode acontecer ou não, a gente fica aqui reclamando, ano que vem, quem sabe não acontece uma tripla, a gente finalmente viu uma final tripla, né? Mas não aconteceu. E Diego, né, gente? Tá na final com a Thalita. Vamos falar primeiro do Wilson. Vamos aí, Isa, como você falou do Wilson um pouquinho. O Wilson teve um desempenho grande no começo, no final, mas você gostou muito da trajetória do Wilson nessa temporada? Gostei sim. Eu achei, tava comentando até que eu assisti esse episódio com os meus cunhados aqui, né, na casa da minha sogra, eu tava comentando com eles como que a vitória dele pra ir pra semifinal foi marcante, assim, e pra mim esse foi o ponto alto, foi o que mais me marcou, porque ele tava vindo de alguns problemas, né, alguns baixos ali, e aquela prova da torre de macarrons foi emocionante, assim, chego a dizer que foi emocionante ver ele fazendo aquilo e realmente se sentindo super validado com a técnica que ele foi capaz de apresentar, né? Então, eu gostei demais da trajetória dele, gostei dele como pessoa, como eu disse, né? Um tio meu lá cozinhando, então eu gostei muito de assistir tudo que ele apresentou e eu queria ver muito mais dele. Eu queria muito ver ele na final, porque eu acho que ele iria apresentar uma coisa muito, muito legal pra gente, assim, sabe? E eu queria ver. Não, além de tudo que eu já falei do Wilson agora há pouco, eu reitero tudo que a Isa falou e digo, Wilson, você é maravilhoso, desejamos todo o sucesso do mundo e queremos você em breve aqui nesse podcast, hein, pra falar pra gente a sua experiência, porque eu tenho certeza que vai ser um episódio muito legal com você aqui, contando tudo que rolou e muito sucesso, viu? Aí deslancha a carreira, faça sucesso aí como cozinheiro. E com Agora, certeza o filho dele deve estar muito orgulhoso, né? Achei tão legal ele falando do filho dele e deu tudo certo no final, sabe? Por mais que ele no não final chegue tudo deu na certo. final, deu tudo certo. E agora nós vamos falar de Thalita versus Diego, que semana que vem se enfrentam na final da quarta temporada do MasterChef Profissionais. Se não considerarmos a classificação do Diego
nessa segunda prova como uma vitória, ele e a Thalita chegam empatados com 4 vitórias cada. Mas ele gosta de considerar porque não deixa de ser uma vitória, né? Não é, ele estava buscando a vaga uma vitória. Então o Diego chega com 5, mas na minha humilde opinião, quem chega super favorito nessa final para vencer é a Thalita. Justamente pela vitória na primeira prova e pela trajetória crescente que ela viu na temporada. Ela tem trajetória e culinária ao lado dela, né? Então, se tratando de um reality show, isso é muito importante. Mas, do outro lado, tem Diego, que não pode ter uma trajetória assim, tipo de ascensão, porque ele já começou no topo, né, ganhando várias provas por semanas seguidas. Mas é um baita cozinheiro que ele ganhou provas de eliminação, ele mostrou essa criatividade na prova dos 10 ingredientes da semifinal. Então, deixa a final muito complicada. Pra mim, essa final vai ser equilibradíssima. E se os jurados falarem que é a final mais difícil da história do MasterChef, eu vou acreditar. Eu vou estar dizendo sim, concordo, sabe? Porque tem vezes que a gente discorda, né? Diz, não, não é, não é. Mas dessa vez, se eles disserem, eu vou dizer, é sim, com toda certeza. Como eles falaram, foi a semifinal mais forte. Concordo, foi a semifinal mais forte. Uma das semifinais mais fortes. Tratando de profissionais, eu acho que foi a mais forte. Mas eu acho que são 2 cozinheiros incríveis. Mas pra mim tem aquela pontinha de que eu acho que a Thalita tá chegando como favorita. E pra vocês, o que acha desse embate que a gente vai comentar semana que vem? Ai, eu acho que é um embate de cachorro grande, hein? Os dois têm muita técnica, os dois têm muita força, os dois tiveram uma trajetória incrível de acompanhar, então nem sei, não sei dizer não. Não vou torcer e não vou escolher nenhum lado, mas eu acho que vai ser incrível de assistir. Eu tô bastante ansiosa pra ver o que que eles vão tirar da cabecinha deles, porque com certeza vai ser muito, muito legal. Eu espero ver coisas inovadoras, mas também espero ver muito clássico, porque os dois têm essa cozinha, né? Um pouco mais clássica, assim. Mas vamos ver, hein? Vamos ver. Será que vai ficar tudo decidido na sobremesa, como sempre? Não duvido, principalmente uma temporada tão apertada como essa, que uma Kellen já teve aqui. Gente, voltem no episódio, alguns episódios aí que tem a participação da Kellen nessa temporada, que ela fala que realmente a sobremesa decide muita coisa, né? Que ela estava como convidada, provando com os chefes amadores. E se vocês quiserem saber informações de como é o processo de formação de menu da final, tanto na entrevista, voltem um pouquinho mais atrás aí, eu não tô com os números decorados, gente, desculpa, mas tem a entrevista da Kellen, a do Eduardo Prado e a da Fernanda, que está mais recente, vocês podem achar primeiro. Eles mostram todo esse processo de criar um menu da final, né, para vocês verem que também não é tão demorado o prazo, é uma coisa mais corrida que eles têm que fazer e mostrar para os produtores e tal, para mostrar, para criar, né? Então é bem interessante eles explicando até os menus deles e tal. Aí vocês chegam na final do Profissionais já com noção de que aquilo que eles estão fazendo na hora já foi pensado bem antes e tem todo um processo para acontecer. E vocês que estão nos ouvindo, quem acha que vai vencer essa temporada? Isa, só bem rapidinho. E aí, você muda sua opinião ou você mantém aí que um dos dois vai vencer? Porque semana passada a gente apostou. Eu não sei quem eu apostei. Eu acho que eu apostei no Diego e na Thalita. Mas estão os dois aí, mas eu acho que vai dar Thalita. E você? Vou apostar no Diego, então. Olha, ou seja, esse podcast vai ter acerto. Porque só pode ganhar um e 50% de chance de um acertar aqui. Vai ter um empate duplo aí acontecendo? A fazer a RuPaul baixando e coroando 2 winners? Quem sabe, né? Finalmente Mas vai acertar, com certeza. mas é isso, gente. Quem quiser mandar sugestão de tema pra gente, é só extrapodcast@gmail.com. Espero que você tenha gostado desse episódio. Esse episódio foi mais intimista, só eu e a Isa aqui pra gente falar do que achou da temporada, dos participantes e tal. Porque graças a Deus não teve barraco, nessa temporada assim, barraco que ofuscasse, né? A culinária realmente foi o foco principal. Não vai ser um shade, mas sendo um shade. Nós vamos ter uma final tranquila, que eu tenho certeza que ninguém no mezanino vai estar soltando indireta pra ninguém. Então já ganha muito a culinária. Não, mas isso tira o brilho, né? Porque no episódio da final do desse ano, do Amadores, a gente tava falando disso, isso tirou o foco da culinária, né? Tira o foco do programa, do propósito do programa. Então acho que vai ser bem de boas, porque eu vi todo mundo postando fotos com o Wilson, sabe? A Thalita, o Diego, o pessoal quando é eliminado sempre posta uma foto com pessoas, alguns estão fazendo eventos juntos. Então tá um clima bem legal, que nem todo reality show precisa ser barraco, né? Nem todo reality show é a fazenda, sabe? Então precisa ter cada um seu foco natural. E semana que vem tá aqui comentando quem levou a melhor. Thalita ou Diego? Isa ou eu? Já que cada um tá de um lado.
Só pra informar que semana que vem vai ter um episódio especial na sexta-feira, porque eu e alguns convidados vamos estar comentando a estreia da Corrida das Blogueiras, porque a gente vai exaltar reality show nacional, sim, também, que é do Diva Depressão. A gente vai exaltar esse reality, que é bem legal. Então ele estreia terça, ele vai estrear na terça-feira e o episódio da gente vai sair na sexta-feira. Então eu espero todos vocês, hein? Até semana que vem e tchau! Tchau!